Muita gente fala que o Grêmio usa na hora errada ou não usa os meninos, mas a gente acompanha o dia a dia lá do clube, faz muitos jogos de base e a gente vê que o time é bem certo. Sim. Né? Bem correto. Hoje os meninos venceram até pela Copa Sul. Hoje pela manhã o Curitiba 4-2, Sub-17. Baita atuação do João Gabriel, camisa 10, que tem 15 anos e está no Sub-17. Muito bom jogador. Então, assim, eu acho que eu tô esperançoso, assim, para a próxima temporada. Né? Tendo em vista a base, tendo em vista a base de time, as categorias de base do Grêmio, eu boto fé que a gente possa ir muito bem. Esse João Gabriel que você falou é um que já tá famosinho, é isso? Ele tem só 15 anos? Ele tem 15 anos, tu vai lembrar do jogo até. O Grêmio goleou o Inter por 5-0 na final do Gauchão. Perdeu o primeiro jogo lá. Tá. E vence no CT Dourado por 5-0. O Joãozinho faz um gol de bicicleta, que é outro bom jogador também. Eu já vi esse vídeo. E o João Gabriel acabou com esse jogo, jogou muito. Fez gol também, acho que fez 2 gols. Ele é 10 mesmo? Ele é 10, camisa 10. Porque você sabe que hoje as categorias de base, elas se encarregam de acabar com o 10. Não, ele é 10. Botam ele pra jogar no lado. Isso, por exemplo, o João Borne é 10-10. Ele joga como 10, joga na frente. Pô, ele joga em várias na frente. Ele tá no sub-20 hoje, né? Saiu do 17 pro 20. Mas o João Gabriel é muito bom jogador, viu? É um menino a ser analisado. Tem 15 anos, ele é franzininho, assim, né? Perto dos outros. 15 anos também? 15, imagina, ele vem de uma categoria. Ele vem de uma categoria onde se joga 35 minutos pra cada lado, sub-15. Sim, é outro mundo. É outro mundo, né? Tanto que ele saiu durante o jogo hoje até. Mas o menino é bom de bola, o guri. Sabe que eu tava vendo o Vini tá aqui com a gente agora também. Tava vendo a entrevista do João Paulo Sampaio, lá do Palmeiras, pro Charla. Ele deu ontem essa entrevista. Ela é maravilhosa porque ele conta exatamente como é que funciona a base. Desde a captação, os problemas, ele fala daquele período, daquele time inteiro que ele afastou. E ele diz que esse é o exemplo. Ele mesmo diz que tem que dar uma freada na base porque tem meninos ganhando 40 mil reais. Tem meninos com 16, 17 anos que comandam a família simplesmente não trabalha mais, porque o menino ganha isso. E ele disse, a gente vai ter que dar um jeito nesse negócio, senão não tem como. Não tem como, ele disse. E aí sobre esse afastamento, eu achei uma aula, Vini, porque ele disse assim, afastei sim, por quê? O jogador é funcionário do clube, tem contrato com o clube. Mas os jogadores da base desses grandes times, eles já têm staffs. Então ele disse, eu tenho 20 e poucos staffs dentro de um vestiário que pertence a uma empresa. Tem uma hora que alguém tem que dizer quem é que manda. Não é o teu staff, não é o teu fisioterapeuta, o teu preparador físico particular, não, é o clube. Você ainda não virou. Mas aí pela lei Pelé, um menino com 16 anos, você tem que assinar contrato com ele. Se ele é uma promessa, você não vai fazer um contrato de 1 ano. Senão tu perde ele, né? Você é obrigado a fazer de 3, de 4, e aí começa essa bola de neve. E os nossos clubes aqui, eles estão nisso, porque a minoria dá certo. Então tem muito menino hoje, do Grêmio e do Inter, ganhando salário que adulto não ganha. Com 17, com 18, e vai ganhar mais 3 anos ainda. Então é uma coisa social também. É difícil virar. É bem difícil. A gente olha só na hora ali no campo. Ah, tá jogando bem, tá jogando mal, tem que botar pra jogar, tem que não botar pra jogar. Mas não. Vini, você vai lembrar, o Roger, uma vez em Bragança Paulista, ele deu uma entrevista bem legal, que ele falou mais do Matias e do Prado, dos dois. Eu lembro. E ele soltou ali umas informações. O último lampejo do Inter, né? Isso. E ele soltou umas informaçõezinhas sobre preparo físico, sobre extracampo, que depois, e hoje a gente entende o que era. Sim, mas pra tu ver, né, um parênteses nisso que tu tá falando, como ele tava trabalhando diferente do Ramon, essa falta de amadurecimento do Matias. Claro, o momento é diferente, o momento é mais delicado, mas mesmo com essa visão que ele tinha do Matias, ele ainda tentava equilibrar as coisas para utilizar o garoto, para de repente não desperdiçar um talento que tem ali e ao mesmo tempo, né, não prejudicar o time tecnicamente. Mas eu acho que, se tratando de dupla Grenal especificamente, quando a gente fala desses jovens talentos, eu gosto muito de botar o foco no Inter negativo, de que não importa se os talentos ganham pouco ou ganham muito, o Inter não consegue fazer um trabalho de base, né? O trabalho de base no Inter, ele é inexistente. Eu acho que um time brigar por rebaixamento, ser eliminado cedo, quando é esporádico, é normal, faz parte. Agora, quando um processo todo é impactado, se a gente for falar da categoria de base do Inter num todo, cara,
categoria de base um todo no Inter tem campanha ruim. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que... Sim, tem um combo, né? Eu não vou ficar E a analisando... tempo não funciona, né? Exato, a tempo não... Tá, a gente vai falar de um jogador aqui, outro ali, mas de forma sólida e consistente não funciona. E daí eu não vou ficar aqui analisando o desempenho. Na Copinha o time não passou pra fase eliminatória. Tá, mas daí na Copinha foi assim. Aí no Sub-20 foi assim. Aí o Sub-15 tá assim. O feminino tá assim. No Gauchão aqui também o Inter sofrendo. Peraí, gente. A gente tem que entender quando é coincidência, quando não é coincidência. Isso não é coincidência. E eu acho que um trabalho de base, ele resume a dificuldade que o clube está passando, como um todo. Acho que a gente pode comparar, sei lá, como um órgão do corpo, assim, né? Pô, de repente esse órgão, ele não é o suficiente para te fazer viver. E a base só, ela não é suficiente para te fazer viver. Mas, assim, sei lá, como o rim, ela é muito importante no processo todo do teu corpo, como saúde. Tá sangrando, né? Né? Um todo tá sangrando. Exatamente. Quando tu tem um problema sério num setor como a base, significa que tu tá pecando de algum jeito. Tu tá te alimentando mal, tu não tá fazendo exercício, tu não tá te preocupando com a tua saúde no geral. Eu acho que o Inter hoje é isso. A base, ela dá o sinal de que o Inter como um todo não funciona. O clube, a instituição, ela não funciona. E eu sou aqui um crítico, né, ferrenho da gestão Barcelos, mas é um setor que não funciona como um todo a partir do Barcelos, mas antes dele também. Sim. E isso mostra porque o Inter está nessa situação. Eu acho que o Grêmio, nesse meio tempo, até teve um rebaixamento, e isso é horrível, porque para provar que só a base também não vai te salvar, mas o Grêmio, por outro lado, tem um trabalho de base que em muitos momentos foi um desafogo pro Grêmio, quando a situação era um pouco mais complicada. Pô, a gente vai encerrar uma temporada, a temporada do Grêmio é ruim. A temporada do Grêmio é ruim, mas o Grêmio tá lançando aí um garoto chamado Alisson. Cara, que independentemente do que for acontecer, pô, é um baita jogador que tá sendo lançado, que tá no mercado. Se a gente for voltar anos, aí o Grêmio lançou um, lançou outro. Todo ano, né? Tava com algum jogador ali que, de certa forma, se tu analisar bem as campanhas, cara, serviu tecnicamente, ajudou o Grêmio. Ajudou, poderia ser pior. Sim, o Alisson decide um Grenal esse ano, na casa do adversário, um jogo importantíssimo. Exato. Que a gente sabe que é um divisor de águas, né? Às vezes tu perde um Grenal, tu afunda, né? O Inter tá aí como prova. É isso. E o Alisson decide um jogo desse tamanho, né? Estádio cheio contra o principal adversário. A impressão que fica é que o Grêmio, apesar de ter ido para a Série B e apesar de estar há 2 anos brigando na parte de baixo, parece que o CT da base, ele é blindado. Porque ele continua fornecendo matéria-prima. Que é como deve ser. É muito maluco isso, né? É que poxa, e no Inter não. O Inter acabou entrando na onda do nada tá dando certo. Pô, eu sou suspeito pra falar, né? A gente vive muito a base, a gente faz muitos jogos das categorias de base lá pela Grêmio TV. Então a gente acaba vivenciando muito, né? O CT Eldorado. Então, pô, tu pega ali, tem um alojamento que é um mini hotel pros moleques. Tu entra em cada quarto, tem 3 camas beliche com televisão. A sacada que tem, né? Cada quarto dá para os campos de treinamento. Então é um alojamento para 200 meninos ali. Eles lavam a roupa deles. Tem, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, aula de inglês. É um alojamento para 100 meninos, um refeitório para 100 meninos ali fazer as refeições. Academia, musculação, acompanhamento diário, assim, sabe? Com todos eles. Então é um trabalho muito legal, assim, que a base do Grêmio faz. Que se, por acaso, como a gente falava aqui antes, né? Todos não vão virar. Sim. O cara não vai dar certo aqui, vai dar certo no Atlético Paranaense, vai dar certo no Inter daqui a pouco, né? Sai daqui, não, eu quero ficar no Sul, vai pro Inter, vai pro Juventude, vai pro São Paulo, pode não dar certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Ou o cara daqui a pouco não vai ser jogador, não vai ser um cidadão, né? E teve essa base no clube, então é muito legal, assim, sabe? O trabalho de base do Grêmio, ao contrário do que às vezes muita gente fala, eu acho injusto dizer, o Grêmio demora pra lançar, o Grêmio demora pra utilizar o jogador. Cara, quem tá lá no dia a dia sabe muito bem, quando o guri tá pronto mesmo pra ser utilizado e quando não tá. Então eu boto muito fé, assim. Se a gente for pegar esse ano, a gente tem o Igor Serrote vendido, né, pro mundo árabe. A gente tem o Alisson dando resultado, a gente tem o Riquelme que subiu, a gente tem o Vieri que subiu. Olha quantos jogadores, né? Tem o Jardiel que subiu. Tanto que esses 5 desfalcaram o Sub-20, o Grêmio quase caiu, né? No Campeonato Brasileiro Sub-20 por conta desses desfalques todos, né? E tem mais agora do time que subiu, perdeu, né? Ali pro Atlético Mineiro, mas tem... Tu viu a cobrança do Thiaguinho hoje contra o Paraguai? Gelado, hein? Isso aí... E o Brasil em desvantagem, né? E o Brasil em desvantagem, né? Vamos dar crédito para o... Lembra da visita que o Carlos Miguel fez lá no nosso estúdio? Sim. Ele falou desse menino. O Renato falava desse menino. O Renato. Então ao que parece... O Thiaguinho é diferenciado demais. Ao que parece, né? Inclusive, quando alguém citou um outro... Sempre que citava o Mac...
alguém citava o Thiaguinho antes do Mac. De tão boa impressão que ele deve causar lá, né?